Bom dia, gente linda. Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje é adição e subtração de frações com denominadores iguais e vamos aproveitar para trabalhar com o cálculo do MMC usando a tabuada. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são calcular a adição e subtração de frações com denominadores iguais e usar a tabuada para encontrar o MMC entre dois números. Para somar, pessoal, subtrair frações com denominadores iguais, basta repetir o numerador e fazer o que o sinal pede com os numeradores. Olha que simples. Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês para ficar fácil essa compreensão do que eu acabei de falar aqui. Eu tenho 3 sétimos mais 2 sétimos. Como é que eu vou fazer para me encontrar o resultado dessa adição? Eu vou olhar para os meus denominadores. Se são iguais, nesse caso são iguais, nós vamos repetir o denominador, 7. Vamos colocar aqui nossa barrinha da fração e vamos focar agora nos numeradores, que são 3 e 2. O sinal está mandando fazer o quê? O sinal está mandando somar. Então, você vai somar 3 mais 2, 5. Então, 3 sétimos mais 2 sétimos é igual a 5 sétimos. Mais um exemplo aqui. As mesmas frações anteriores, só que agora ao invés de somar, a gente vai subtrair. Lembrando que os denominadores são iguais, então você vai repetir o denominador 7. Coloca a barrinha da sua fração e vamos olhar para os nossos numeradores, que são 3 e 2. E observar o que o sinal está mandando a gente fazer. Está mandando a gente subtrair, porque o sinal é de subtração, é o sinalzinho de menos. Então, eu tenho 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, 3 sétimos menos 2 sétimos é igual a 1 sétimo. Deixa eu trazer aqui mais 2 exemplos para vocês ficarem bem craque na adição e subtração de denominadores iguais. 6 oitavos mais 1 oitavo. Vamos observar os nossos denominadores, são iguais, então a gente vai repetir o denominador, que é 8. Vamos colocar a nossa barrinha da fração e vamos agora focar nos nossos numeradores, que são 6 e 1. E vamos fazer o que o sinal está mandando. O sinal está mandando nós somarmos. Então, nós vamos somar 6 mais 1, 7. Então, 6 oitavos mais 1 oitavo é igual a 7 oitavos. Um outro exemplo agora utilizando a subtração. 7 décimos menos 4 décimos. Observando os denominadores, nós percebemos que são iguais, então nós vamos só repetir o denominador 10, vamos colocar nossa barrinha de fração e vamos focar nos nossos numeradores, que são 7 e 4. O sinal está mandando a gente subtrair. Então, 7 menos 4. 7 menos 4 são 3. Então, 7 décimos menos 4 décimos é igual a 3 décimos. Muito simples, né? Agora, nós vamos explorar um pouquinho sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O MMC, pessoal, pode ser calculado de duas formas. Através da sequência de múltiplos, usando a tabuada, e através da fatoração. Só que hoje nós não vamos trabalhar com a fatoração, porque não é o objetivo da nossa aula. Vai ficar para uma próxima aula. Deixa eu trazer aqui para vocês, pessoal, uma informação, né? Que através dessa sequência de múltiplos usando a tabuada, a gente pode encontrar o MMC de qualquer par de números, por exemplo. Se eu tiver 5 e 7, 2 e 3, 3 e 9, 4 e 8, nós vamos poder calcular o mínimo múltiplo comum desses pares de números utilizando a tabuada. Como, professora? Digamos, pessoal, que eu quero o MMC de 5 e de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabuada de 5 e vou destacar aqui esses resultados. Esses resultados que aparecem aí, todos eles são múltiplos de 5. Agora, eu vou fazer aqui a tabuada de 7 e vou destacar também os resultados.
Todos esses resultados aí destacados são múltiplos de 7. Aqui eu vou tirar esse zero daqui como resultado, porque para o nosso estudo de hoje ele não vai ser necessário. E como ele está aqui como menor, para a gente não confundir, tá certo? Então pronto. Olhando aí os múltiplos de 5 na tabuada de 5, os múltiplos de 7 na tabuada de 7, qual é o múltiplo que se repete nas duas tabuadas e o menor deles? Ah, professora, ficou muito fácil aí porque a gente só tem um número que se repete, que é o 35 lá na tabuada de 5 e o 35 na tabuada de 7. Não tem nenhum outro número que se repete. Então, 5 e 7, o mínimo múltiplo comum é 35. Olha que fácil também, né? Deixa eu trazer aqui um outro exemplo para vocês. Digamos que eu quero agora o MMC de 4 e de 6, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Então, vamos trazer aqui a tabuada de 4 e vamos destacar os múltiplos, que são os resultados dessa tabuada, quando você faz essa multiplicação aí, nesse caso. Pessoal, percebam que aí eu já tirei o zero, já fui esperta e já tirei o zero. Para facilitar o nosso entendimento do múltiplo, porque a gente não vai poder contar com o zero nesse contexto de MMC, tá certo? E aí eu vou trazer aqui a tabuada de 6, também sem a multiplicação 6 vezes 0, e vou destacar os múltiplos de 6, que são os resultados dessa tabuada. Agora, nós vamos observar quais são os números, os resultados, que se repetem na tabuada de 4 e se repetem na tabuada de 6. Professora, se repete aí o 12, se repete também o 24 e se repete também o 36. Muito bem, eu tenho alunos muito espertos que são vocês. Agora, pessoal, nós estamos trabalhando com o mínimo múltiplo comum. Se eu estou trabalhando com o mínimo múltiplo comum, eu vou procurar o mínimo múltiplo entre essas duas tabuadas. O 24, o 36 vão ser múltiplos comuns entre 4 e 6, mas não é o menor. O menor múltiplo comum entre 4 e 6 é o 12. Então, eu posso garantir para vocês que o MMC de 4 e de 6 vai ser 12. Fácil, né? Então, agora nós vamos praticar o nosso conhecimento dentro dessa atividade. Vocês vão calcular o resultado operacional entre as frações abaixo, na questão 1, e na questão 2 vocês vão calcular o MMC entre 3 e 5 por meio da sequência de múltiplos usando a tabuada. Beijo no coração e até a nossa próxima aula.